Bom, faltam 3 dias para o dia 3 de outubro. Eu inicio essa minha fala refletindo um pouco sobre o que representa esse debate hoje. Sei que teve esforço de vários companheiros desse valoroso sindicato. Sei também que existem outras agendas importantes, dificuldades, mesmo na articulação, na convocação, já que muitos estão empenhados já há muitos meses nesse processo de disputa eleitoral, segue a sua direção majoritariamente tem um compromisso com a luta política de esquerda, e todos são militantes para além do seu sindicato, mas ainda assim, apesar da muita qualidade presente aqui nesse espaço, a ausência de um pouco mais de quantidade, para mim, sinaliza um pouco o momento difícil que nós estamos vivendo na conjuntura brasileira, na relação com a política do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma reflexão que acho que nós precisamos fazer. Nós temos tido espaços muito interessantes de debate, espaços ricos. Olha, é uma vitória quando qualquer um de nós aqui, seja o Ciro, o Eduardo, a gente pontua numa pesquisa. É uma vitória, porque toda a lógica hoje de cerceamento de espaço, a lógica pouco democrática, a disputa de projeto político hoje, para nós, eu diria, está no campo da resistência. É avassalador o peso de um projeto como o Sérgio Cabral, do PMDB, e provavelmente será reeleito no Estado do Rio de Janeiro daqui a 3 dias. Trata-se, na minha opinião, de iniciarmos um debate mais franco, mais sincero entre nós, sobre a necessidade e as possibilidades de um processo de resistência. Tem ele o nome de Frente Anti-Imperialista, tem ele o nome de Frente Democrática Popular, tem ele, eu diria assim, olha, se hoje aqui nós toparmos sairmos daqui, defendendo a educação pública universal, defendendo a reforma agrária, defendendo a saúde pública universal, defendendo a necessidade de uma auditoria na dívida pública e nas privatizações, nós já teríamos um problema muito avançado para o quadro político que nós enfrentamos. E seria importante que nós tivéssemos, pontuássemos algumas convergências para estimularmos um pouco mais de resistência, para além de nós, inclusive. A necessidade de relação com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, mesmo com ONGs não filantrópicas, há necessidade de uma articulação de resistência. O Lula, com seus 80% de aprovação, não é somente um fenômeno midiático, não é um fenômeno somente no campo da qualidade do marketing político. A expressão de uma fase da luta entre classes no Brasil, onde, na conjuntura atual, no tempo presente, a situação é absolutamente desfavorável para o movimento organizado, para os socialistas. Então, é preciso, seja numa perspectiva leninista, seja pensando no programa de transição, bela obra do Trotsky, seja numa perspectiva gramsciana, é um momento de resistência, de acúmulo, de debate mais qualificado, mas de busca e esforço por ampliar a nossa interlocução. Isso é absolutamente necessário. Eu acho que essa é uma das nossas tarefas nessa campanha eleitoral. Ampliar a interlocução, a necessidade de resistência política, a necessidade de resgatar, ainda que inicialmente a partir de medidas transitórias, de programa mínimo, de propostas muitas vezes no campo da reforma, como a reforma agrária, resgatar a necessidade da resistência para acumularmos um processo que o povo organizado possa, de fato, retomar a dinâmica de luta, impulsionar uma presença maior de acúmulo nos espaços institucionais e, de fato, em tempos melhores, um processo de disputa mais consistente pelos rumos do Brasil, pelos rumos do desenvolvimento do Brasil, pela luta estratégica de construção de uma sociedade justa, fraterna, libertária, socialista dos custos. Acho que essa é a nossa tarefa. Faço essa fala porque, como disse o Eduardo aqui, talvez não tenha ninguém sem uma definição política e eleitoral. Pode ser que tenha um ou outro companheiro ainda avaliando, mas tenho certeza que acontecerá entre as 3 propostas organizadas aqui, expressas pelo Ciro, pelo Eduardo. Propostas que, ainda que não igualitárias no seu programa, na sua
concepção de organização política para a atual fase de luta entre classes no Brasil, expressam, sem dúvida nenhuma, o mesmo campo, o mesmo lado da trincheira. São propostas que estão no campo da resistência socialista, são propostas que combatem o imperialismo, combatem a lógica do mercado como centro e centro exclusivo da organização social no Brasil. São propostas que lutam para mudar as relações fiscais de produção no nosso país, socializando essas relações, lutando contra as desigualdades, resistindo em todos os espaços. Acho que é necessário, ainda, ao pensar esse debate, nós discutirmos para além da concepção de um projeto de educação. Poderia falar perspectiva de escola horária integral, perspectiva ponto de vista pedagógico, experiência da escola parque ou da experiência do CIEPS, uma avaliação mais consistente em relação ao projeto pedagógico, mas acho que é pensar um pouco o processo de educação hoje para além da organização sindical, para além do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, pensar a luta da educação para além da sala de aula, com uma necessidade nesse momento fundamental de luta e disputa por ideias, de educação no sentido de recuperar a necessidade de um Brasil socialista, de um Brasil libertário, de um Brasil democrático. Acho que essa é a nossa tarefa. Acho que o processo eleitoral absolutamente antidemocrático na sua essência oferece fissuras e pequenos espaços para nós fazermos essa disputa. É importante que nós passamos. Se nós pensarmos hoje no processo de luta latino-americano, seja a experiência da Venezuela, seja a experiência equatoriana, a experiência mais avançada da Bolívia, o processo de acúmulo dos espaços institucionais foi fundamental para estimular processos de luta mais qualificados. 3 minutos. E apesar de a realidade brasileira estar muito distante, em minha opinião, dos nossos irmãos latino-americanos, nós precisamos acumular nos espaços institucionais. Não tenho dúvida que o mandato do Chico Alencar, do Marcelo Freixo, fazem diferença no processo de luta. Fazem diferença na própria luta institucional, por estarem nos debates se eles não puderam, mesmo sendo uma legislação absolutamente democrática, tínhamos uma bancada de 3 parlamentares, é importante. Seria muito bom se nós conseguíssemos sair para além do pessoal com representações institucionais do PCB, do PSDB, isso é importante. Falo aqui sem nenhuma... Falo porque é importante para a luta do nosso povo, é importante para a organização da nossa classe, não tenho a lógica da disputa dos mesmos espaços entre nós. Acho que há um Brasil inteiro a ser disputado, a ser organizado, nós estamos tão distantes desse diálogo com o povo brasileiro. E esse